A porta do hospital abriu-se com um rangido seco e o mundo de Isabel desabou num instante. Não posso mais fazer isto, murmurou Sofia, os olhos marejados de lágrimas, a voz tremendo como as folhas de uma oliveira ao vento outonal de Lisboa. Isabel, a cardiologista-chefe, impecável no seu jaleco branco, sentiu o coração apertar-se como se fosse um dos seus pacientes em crise. Ali, no corredor deserto do Hospital de Santa Maria, onde o cheiro desinfetante se misturava com o aroma distante do Tejo, Sofia acabava de confessar o impensável. Estava grávida de um homem que mal conhecia, um erro de uma noite solitária, mas o verdadeiro golpe era que decidira contar à família conservadora de Isabel. Isabel Ferreira de Almeida, filha de uma das famílias mais tradicionais do Porto, transplantada para Lisboa há 10 anos, era o orgulho dos pais. Médica de elite, especializada em cardiologia, com publicações internacionais e uma carreira que brilhava como os azulejos do Palácio Nacional de Sintra. Aos 35 anos, mantinha a fachada perfeita, jantares familiares aos domingos, missas ocasionais na sé do Porto quando visitava os pais e um noivado fictício com um colega para calar as perguntas sobre o casamento. Mas o segredo que guardava como um tesouro proibido era Sofia. Sofia Mendes, assistente social no mesmo hospital, viera do Alentejo profundo, de uma vila onde as tradições ainda ditavam as vidas. Vulnerável, com um passado de família desfeita, pai alcoólico, mãe que fugira para a Espanha, encontrara em Isabel não só uma mentora, mas a mulher que lhe devolvera a esperança. Aos 32 anos, os seus olhos castanhos profundos escondiam uma dor antiga, mas quando olhava para Isabel, iluminavam-se com uma paixão que transcendia as palavras. Tudo começara 2 anos antes, numa noite de chuva torrencial em Lisboa. Isabel, exausta após uma cirurgia complicada, encontrara Sofia no refeitório, chorando sobre um caso de uma criança abandonada. A vida é tão injusta, dissera Sofia, e Isabel, impulsivamente, estendera a mão. Daquele toque nascera algo inevitável. Encontros escondidos em apartamentos alugados no bairro Alto, passeios discretos pelas ruas empedradas de Alfama, onde o fado ecoava nas casas antigas como um lamento pela saudade que as unia. Mas Isabel temia o escândalo. A sua família, os Almeida, descendentes de antigos vinicultores do Douro, eram católicos devotos, conservadores até à medula. O pai, médico aposentado, repetia sempre à mesa: a família sagrada, Isabel. Honra o nome que carregas. A mãe organizava jantares com primos e tios, onde se falava de casamentos tradicionais, de netos que perpetuassem o legado. Uma filha lésbica? Seria a ruína, o sussurro nas tertúlias do Porto, o fim da linhagem imaculada. Sofia, porém, ansiava por mais. Quer viver isto abertamente, Isabel. Quer que o mundo saiba que te amo. As discussões tornavam-se cada vez mais intensas. Sofia sentia-se como uma sombra na vida de Isabel, uma amante escondida enquanto a médica brilhava nos congressos e nas festas da elite lisboeta. A vulnerabilidade de Sofia vinha não só do passado, mas da sensação de não ser suficiente para fazer Isabel enfrentar o mundo. Naquela noite, após a confissão no corredor, Isabel levou Sofia para o seu apartamento no Chiado, com vista para o castelo iluminado. Sentaram-se no sofá, o silêncio pesado como nevoeiro que por vezes cobria a cidade. O que vais fazer com isso? Perguntou Isabel, apontando para a barriga ainda plana de Sofia. Vou criar o filho sozinha, se for preciso. Mas não posso continuar a mentir para mim mesma. E tu? Vais continuar a esconder-nos para sempre? Isabel sentiu o pânico subir. Imaginou o pai, com o seu bigode grisalho, lendo uma carta anônima, ou pior, uma notícia num jornal sensacionalista. A família Almeida era conhecida, um escândalo destruiria tudo. Mas perder Sofia? Isso seria como perder o ar que respirava.
Naquela noite, fizeram amor com uma urgência desesperada, como se fosse a última vez, os corpos entrelaçados num misto de paixão e medo. Os dias seguintes foram um turbilhão. Sofia começou a mostrar os primeiros sinais da gravidez, náuseas matinais, cansaço. No hospital, colaboravam em casos sociais complexos, ajudando famílias desfavorecidas, mas agora cada olhar trocado era carregado de tensão. Isabel tratava pacientes com problemas cardíacos, mas o seu próprio coração batia descompassado. Uma tarde, durante uma pausa, Sofia recebeu uma chamada da irmã, que vivia no Alentejo. "Preciso de ti aqui em casa, Sofia. A mãe está doente." Sofia hesitou, mas decidiu ir. Isabel ofereceu-se para acompanhar, mas Sofia recusou. "Não, Isabel. Não estou pronta para apresentar-te à minha família como isto." A separação temporária doeu como uma ferida aberta. Em Lisboa, Isabel mergulhou no trabalho. Participou num congresso no Estoril, onde conheceu colegas internacionais, mas a mente estava em Sofia. Recebia mensagens, fotos de campos alentejanos, oliveiras centenárias, o céu infinito. "Sinto a tua falta", escrevia Sofia. Isabel respondia com cautela, temendo que alguém visse o telemóvel. Mas o destino preparava o golpe. A família de Isabel planeava uma surpresa, um jantar de aniversário em Lisboa, convidando-a para o fim de semana. O pai ligou: "Vem ao Porto, filha. Temos saudades." Isabel inventou uma desculpa, mas a mãe insistiu: "Traz essa amiga que mencionaste uma vez, a assistente social. Queremos conhecê-la." Isabel congelou. Nunca mencionara Sofia como mais que uma colega. Como sabiam? Um primo vira às juntas num café? O pânico instalou-se. Naquela noite, sozinha no apartamento, ouviu fado na rádio, Amália Rodrigues cantando Estranha Forma de Vida, e as lágrimas correram. A vida era mesmo estranha, cheia de caminhos tortuosos. Sofia regressou do Alentejo mais forte, decidida. "Vou contar à minha família sobre nós. E tu deves fazer o mesmo." Isabel abanou a cabeça. "Não percebes? Eles vão deserdar-me, cortar relações. A minha carreira." Sofia olhou à Condor. "Então sou só um segredo conveniente?" A discussão escalou. Sofia saiu do apartamento aos prantos, deixando Isabel sozinha com os demónios. No dia seguinte, no hospital, evitaram-se. Mas o amor era mais forte que o orgulho. Isabel procurou Sofia no final do turno. "Desculpa. Tenho medo, mas amo-te mais que tudo." Reconciliaram-se num banco no mirador da Senhora do Monte, com Lisboa aos pés, o sol poente pintando o Tejo de ouro. Beijaram-se discretamente, prometendo encontrar uma solução. Mas o escândalo familiar pairava como uma nuvem negra. O verão chegou a Lisboa com um calor sufocante, o asfalto das ruas a derreter sob os pés dos transeuntes e o Tejo a refletir um céu azul implacável. Isabel e Sofia tentavam navegar a relação em segredo, mas a gravidez de Sofia avançava, a barriga começando a arredondar-se como uma promessa de mudança inevitável. Sofia decidira não abortar. O filho, fruto de um erro, seria criado com amor, talvez como uma ponte para o futuro que sonhava com Isabel. No hospital, a tensão era palpável. Isabel, como chefe de departamento, supervisionava equipas, mas os olhares furtivos para Sofia, que trabalhava com famílias em risco, traíam o segredo. Uma colega, Ana, uma enfermeira fofoqueira, comentara uma vez: "Vocês duas são tão próximas. Quase como irmãs." Isabel sorrira forçadamente, mas o coração acelerara.
Fora do trabalho, encontravam refúgio em passeios pelo Parque das Nações ou em jantares caseiros no apartamento de Sofia, no bairro de Alcântara, onde o cheiro a mar se misturava com o de cozinhados simples, bacalhau à Brás, arroz de tomate. Sofia cozinhava com mãos hábeis, herdadas da avó lentejana, e Isabel, apesar da educação refinada, deliciava-se com aquela simplicidade. Isto é a verdadeira Portugal, dizia Sofia, rindo, enquanto servia vinho verde fresco. Mas as sombras cresciam. Isabel recebera uma carta do pai. Filha, ouvimos rumores no hospital. Cuida da tua reputação. A família Almeida não suporta escândalos. Como soubera? Um informador? Isabel queimou a carta, mas as palavras queimaram-na por dentro. Sofia, por seu lado, contara à irmã mais nova, Rita, sobre a gravidez. Rita, progressista, estudando em Coimbra, apoiara a e a Isabel? Vais contar sobre ela? Sofia hesitara, ainda não. Ela tem medo da família. Rita advertira, o amor não se esconde para sempre, mana. Um fim de semana, Isabel convenceu Sofia a irem ao Douro, fingindo uma conferência. Alugaram um quarto numa quinta vinícola, com vista para os socalcos verdejantes. Ali, longe de Lisboa, sentiram-se livres. Passearam de mão dada pelas vinhas, provaram vinhos do Porto envelhecidos e à noite, sob as estrelas, falaram de futuro. Imagina se pudéssemos casar, adotar crianças, sonhou Sofia, acariciando a barriga. Isabel sorriu, mas o medo toldava o olhar. Um dia, talvez. De regresso, a realidade bateu forte. No hospital, um caso dramático. Uma família conservadora recusava tratamento a uma filha transgênero. Sofia defendeu-a com veemência, Isabel apoiou-a em reunião. Mas isso chamou atenções. O diretor comentara, boa equipa, vocês duas. A traição veio de forma inesperada. A mãe de Isabel, de Maria, anunciara uma visita surpresa a Lisboa. Quero ver onde vives, filha. Isabel entrou em pânico. Limpou o apartamento de qualquer traço de Sofia, fotos escondidas, roupas dela guardadas. Mas Sofia, sem saber, ligou naquela noite. Amo-te, vem ter comigo. De Maria atendera o telefone. Quem é? Perguntara, voz gélida. Isabel inventara, uma colega. Mas a mãe, astuta, pesquisara o número, descobrira o nome. No jantar seguinte, no restaurante chique do Chiado, confrontou-a, essa Sofia Mendes. É mais que colega, não é? Isabel negou, corando. Mãe, por favor. De Maria, olhos flamejantes, se for verdade, acabas com a família. O teu pai não sobreviveria à vergonha. Lágrimas nos olhos de Isabel. Naquela noite, contou tudo a Sofia, que a abraçou. Vamos enfrentar juntas. Mas Isabel recuou. Preciso de tempo. Sofia sentiu-se traída. Tempo para quê? Para me esconderes mais? Discussão acalorada. Sofia saiu, dizendo, não posso ser o teu segredo sujo. Dias de silêncio. Isabel mergulhou na dor, trabalhando até à exaustão. Ouviu fado numa casa em Alfama, a voz rouca cantando Pode Morrer o Amor, e chorou sozinha. Sofia, sozinha, lidava com a gravidez. Consulta pré-natal, ultrassom mostrando o bebê saudável. Mandou a foto a Isabel, olha o nosso futuro, mesmo que não sejas parte. Isabel respondeu, sou, sempre serei. Reconciliação tímida. Mas o escândalo familiar aproximava-se. Um primo de Isabel, médico no mesmo hospital, vira-as beijarem-se num parque.
Contar ao tio. O pai ligou: vem ao Porto imediatamente. Temos de falar. Isabel foi sozinha. Na casa familiar, no Porto, com vista para o Douro, a família reunida: pai, mãe, tios. É verdade? Essa relação imprópria? Isabel, voz tremendo: amo-a. Explosão. O pai: desonras-nos. Fora da herança, fora da família. Mãe chorando, pensa no que dirão na sociedade. Isabel saiu destruída, mas com uma determinação nova. De volta a Lisboa, procurou Sofia. Perdi tudo por ti. Agora somos nós contra o mundo. Sofia, emocionada, finalmente. Mas a gravidez complicava. Sofia sentiu dores, internada. Isabel, como médica, cuidou dela. Ali, no quarto, prometeram união. O outono tingiu Lisboa de tons dourados, as folhas das árvores no Jardim da Estrela caindo como lágrimas de um amor ferido. Sofia, com 6 meses de gravidez, movia-se com graça apesar do volume, o rosto iluminado por uma maternidade serena. Isabel, após o rompimento familiar, sentia uma liberdade amarga. A herança cortada significava menos conforto material, mas mais espaço para o coração. No hospital, os rumores corriam. Colegas sussurravam, mas Isabel enfrentava-os com dignidade. Sim, amo uma mulher. E daí? A direção progressista apoiou-a. Portugal mudara, o casamento igualitário era lei há anos, mas as famílias tradicionais resistiam. Sofia e Isabel decidiram morar juntas no apartamento maior de Isabel. Decoraram o quarto do bebé com tons suaves, mobile de estrelas, berço de madeira. Às noites, Isabel colocava o estetoscópio na barriga de Sofia, ouvindo o coraçãozinho bater. É forte como a mãe, dizia, beijando-a. Mas a traição familiar não acabara. O pai de Isabel, Dr. Almeida, enviara uma carta final. Enquanto persistires nisso, estás morta para nós. Isabel chorou, mas Sofia consolou-a. Temos a nossa família agora. Um dia, convite inesperado, casamento de uma prima no Porto. Isabel hesitou, mas Sofia insistiu. Vai. Mostra que não te vergonhas. Isabel foi sozinha, vestida elegantemente. Na festa, olhares frios, sussurros. A mãe aproximou-se. Arrepende-te, filha. Isabel, não me arrependo de amar. Regresso a Lisboa com o coração pesado, mas resolvido. Sofia, meanwhile, reconectara-se com a família. A irmã Rita visitou, aceitando a relação. És feliz, mana? Isso basta. Até a mãe do Alentejo ligou. Se te faz bem, aceito. O alto drama veio num caso hospitalar. Uma família conservadora, similar à de Isabel, recusava apoio social a uma filha lésbica grávida. Sofia defendeu-a, Isabel interveio. O caso ganhou média, médica e assistente social lutam por direitos LGBT. Jornais publicaram fotos delas juntas. Escândalo explodiu. Família de Isabel furiosa, agora é público. Achame. Mas apoio veio, colegas, amigos, comunidade LGBT de Lisboa. Numa noite de fado no Senhor Vinho, cantaram para elas com que voz e lágrimas de emoção. Sofia entrou em trabalho de parto prematuro devido ao stress. Corrida ao hospital, Isabel ao lado. Nascimento difícil, mas bebé saudável, uma menina, batizada Leonor, em honra da avó de Sofia. Segurando a filha, Isabel chorou. Valeu tudo.
Mas o conflito familiar persistia. O pai apareceu no hospital, viu a neta. Não é da família, disse. Isabel é da minha. O inverno chegou frio a Lisboa, o vento do Tejo cortante como as palavras não ditas. Leonor, a bebé, crescia saudável, os olhos herdandos de Sofia, o sorriso de Isabel. As duas mulheres, agora mães, construíam uma vida nova, rotinas de amamentação, noites interrompidas, mas cheias de amor. Isabel reduzira horas no hospital para estar mais em casa. Sofia, em licença maternidade, cuidava da filha com dedicação infinita. O apartamento enchia-se de risos infantis, brinquedos, cheiro a leite. Mas a ferida familiar sangrava. Isabel tentara reconciliação, cartas, chamadas. Silêncio. Até que uma crise, o pai sofrera um enfarte. Internado no Porto, chamou por ela. Isabel foi, com Sofia e Leonor. No hospital, confronto. Pai fraco na cama, trouxeste. Elas? Isabel, a minha família. Mãe ao lado, olhos baixos. Pai, vendo a neta, é bonita. Momento de quebra. Perdoa-me, filha. O orgulho. Não imediato, mas semente plantada. De volta, vida continuou. Participaram na PRID de Lisboa, de mãos dadas, Leonor ao colo. Apoio massivo. Mas traição veio de dentro. A colega Ana, invejosa, espalhara rumores falsos sobre Isabel favorecendo Sofia profissionalmente. Investigação interna. Isabel provou inocência, mas stress afetou. Sofia apoiou, somos mais fortes. Viagem ao Algarve para descanso. Praias de Faro, sol winter, passeios. Ali renovaram votos informais, para sempre. Primavera floresceu, jacarandás roxos cobrindo Lisboa. Leonor dava primeiros passos, balbuciando mama para ambas. Isabel e Sofia decidiram casamento civil simples, no registro. Convites seletivos. Família de Sofia veio toda. Da de Isabel, só uma tia progressista. Cerimónia emotiva no mirador com vista Tejo. Troca de alianças, beijo sob aplausos. Mas alto drama, pai de Isabel apareceu inesperadamente. Queria ver a minha filha feliz. Abraço reconciliador. Não todos perdoaram imediatamente, mas porta aberta. Vida seguiu, carreiras, maternidade, amor profundo. Sofia voltou ao trabalho, Isabel promovida. Noites de fada em casa, cantando para Leonor. Anos passaram, Leonor cresceu numa casa cheia de amor. Isabel e Sofia, unidas pelo casamento e pela filha, tornaram-se exemplo na comunidade. Família de Isabel reconciliou-se gradualmente. Jantares no Porto, avós mimando neta. Portugal, com sua aceitação crescente, abraçara-as. Num pôr do sol no Tejo, Isabel e Sofia, de mãos dadas, valeu a luta. Amor venceu preconceitos, provando que a verdadeira família é a do coração.